Olá! Neste módulo, iremos tratar como funcionam os processos de produção dentro do sistema de gestão para a indústria cerâmica, o Ceramic. Inicialmente, precisamos entrar com o nosso usuário e senha. E temos o sistema em funcionamento. Então, no lado esquerdo, temos o módulo de produção. Para o módulo de produção, nós precisamos primeiramente coletar as informações diretamente da produção. Então, como sabemos que é um processo que vem do chão de fábrica para os gestores, então nós elaboramos um formulário padrão, onde nele poderemos fornecer ao gerente de produção quais são as informações que necessitamos dele para coletar. Então, vamos aqui ver o formulário. O formulário ele foi desenvolvido de forma que atenda a qualquer cerâmica, de acordo com a quantidade de produtos que tenha, bem como o número de fornos e os insumos utilizados para a queima. Assim também como a quantidade de enfornadores que ele utiliza, a quantidade de queimadores e a quantidade de desenfornadores. Então, definimos aqui, por exemplo, que uma determinada empresa trabalha com 5 enfornadores. Além disso, trabalha com 2 queimadores por forno e 5 desenfornadores para cada forno também. Colocamos que trabalhará neste dia com lajota e tijolo. E escolhemos os fornos que irá trabalhar, que não necessariamente precisarão ser todos que selecionamos. Escolhemos também os insumos de queima utilizados e geramos o formulário. Então, este formulário tem este formato, onde aqui deverá ser preenchido o dia, para que isso também fique guardado fisicamente, caso a empresa queira. Temos aqui a produção, a informação de produção a ser guardada, onde nesta coluna será informada a quantidade de lajotas produzidas pela manhã e o peso padrão, o peso médio da maromba. Aqui embaixo já terá a hora de início e fim da produção deste produto. À tarde do mesmo jeito, com a quantidade produzida, o peso na maromba, início e fim, bem como à noite. Mesma forma para o tijolo. Então isso se adaptará de acordo com os produtos cadastrados na empresa. Aqui embaixo nós temos a quantidade enfornada que deveremos informar. Temos os produtos, que no caso que cadastramos foi a lajota e o tijolo, e os fornos, onde deveremos informar nesta célula a quantidade de lajota enfornada no forno 1, a quantidade no forno 2, a quantidade no forno 3 e assim por diante. Já aqui embaixo, nós informaremos quem foram os colaboradores que participaram deste enfornamento. Eu lembro mais uma vez que esta é uma informação importante que estaremos trabalhando na folha de pagamento. Já aqui embaixo, a hora de início e a hora de fim do enfornamento em cada forno realizado. Mais embaixo temos a informação de queima, onde puxará os insumos de queima que nós definimos, nós cadastramos no sistema. E aqui nós colocaremos qual foi o consumo em cada forno, para que posteriormente possamos também verificar qual foi o desempenho de cada forno. Mais embaixo, os queimadores responsáveis e hora de início da queima, data e hora de início, data e hora de fim de cada queima.
Na segunda página, nós temos informações de desenfornamento. No lado esquerdo, os produtos e a respectiva qualidade. Primeira, segunda, terceira, mal queimado e a quantidade que ficou quebrada em cada forno após o desenfornamento. Então temos o forno 1, onde colocaremos a hora de início e a hora de fim, e as respectivas informações de produtos de primeira qualidade, segunda, terceira, se houver, os mal queimados, que precisarão ser informados para serem estoque inicial do próximo enfornamento, e os quebrados para estar sendo somados às quebras e perdas existentes. Mais embaixo, os respectivos colaboradores que participaram do desenfornamento. Então, estas são as informações que precisamos que sejam coletadas na produção, no chão de fábrica, para que obtenhamos informações de desempenho importantes para a tomada de decisão diária. Então, para iniciarmos, vamos agora fazer uma produção, onde faremos uma produção de alguns dias anteriores. Vamos fazer do dia 18 de março. Podem ver que foi gerada aqui uma nova produção, uma nova aba, para informarmos a produção do dia 18. Para informar a produção, nós teremos simplesmente aqui em adicionar produção na manhã. Vamos consultar os produtos que nós temos cadastrados e vamos escolher. Vemos aqui que o tijolo de 8 furos, nós temos o peso dele molhado, peso pronto e a sua medida. Então escolhemos aqui o tijolo de 8 furos e o sistema nos disponibiliza um formulário para preenchermos com a quantidade produzida, o peso médio deste produto após a produção na maromba, hora de início e hora de término. Então, iniciaremos aqui com a produção de 15.000 tijolos, onde informaremos que o peso médio dele foi de 3,5 kg após a produção. E a hora de início, das 8h30 às 11h30. Então, adicionamos e o sistema já tem registrado aqui qual foi a produção da manhã do dia 18. Para adicionarmos os colaboradores, vemos aqui em consultar colaborador, escolhemos os colaboradores que estão cadastrados. Vamos botar um exemplo. Podemos colocar quantos colaboradores participarem. Ele não permite também que você bote um mesmo colaborador 2 vezes. E está feito o processo de produção. Então, feito esse processo, nós podemos consultar no painel de visão geral como é que está a nossa produção. Então isso vai gerar lá no gráfico as informações que cadastramos agora. Aqui o gráfico de vendas, nível de serviço, produção diária acumulada. Então o que nós produzimos lá já está aqui sendo possível de ser visualizado. Então, voltemos à produção para continuarmos este processo. Vamos de novo ao dia 18 e está lá o que nós cadastramos. Vamos agora adicionar um novo. Vamos adicionar à tarde a lajota, por exemplo. Lajota. Dizer que nós produzimos 10.000 peças de lajota. E o peso padrão foi 3.700. Com a hora de início às 12h30 e a hora de término
5,5. Então, adicionamos. Está feito o processo. Também da mesma forma, escolheremos os colaboradores e veremos a interação com o sistema. Podemos ver agora que temos aqui a lajota, que corresponde à cor azul, que tivemos 10.000 peças de lajota produzidas no dia 18, e 15.000 peças de tijolo de 8 furos, que é a cor verde. Voltemos à produção, faremos um novo dia para continuarmos a ver as interações. Vamos cadastrar agora do dia 19. Tijolo de 8 furos. Vamos botar. Foi 20.000 peças a 3.400. Início 7h30, término às 11h30. Adicionamos os colaboradores e voltemos a ver a interação com o sistema. Vejamos que aqui já está inserido também a produção do dia 19 que fora cadastrado agora no sistema. Caso porventura tenhamos colocado a informação errada, simplesmente removeremos e adicionaremos novamente a informação correta. Então veremos a interação novamente no sistema. E podemos ver que não mais temos aqui 20.000, temos 22.000. Voltemos à produção. Faremos agora do dia 20. AJ, 15.000 peças, 3.600 o peso médio, início 7h35. Finalização 11h35. À tarde, produção de tijolo, 10.000 peças, com 3.350. Podemos ver que é um processo bem simples e fácil de se fazer, para que justamente o usuário tenha facilidade e praticidade. Voltemos à tela. E temos aqui novamente as informações cadastradas. Vamos ainda como vamos cadastrar do dia de hoje, para termos alguns dias como amostra. 18.000, 3.400, 3.450, 7,35, 11,35. Colaborador. E estamos com as informações cadastradas. Podemos ver também que nós aumentamos nosso estoque em processo. Cadastramos e são produtos que tiveram seus estoques em processo alterados e já está isso no sistema para que possamos visualizar a qualquer momento.
Então, de tijolo de 8 furos, temos 165 mil peças em secagem e lajota 25 mil. Seguindo as etapas do processo produtivo, temos agora o enfornamento. Temos aqui, para um forno normal, sem linhas cadastradas, ele é de uma forma, e para o forno Hoffman, nós temos outra forma para fazermos o enfornamento. Então vamos primeiramente fazer do forno normal, forno convencional. Vamos fazer do dia 19. Vamos cadastrar o enfornamento. E aparece disponível também para fazermos aqui, escolhermos o produto da mesma forma. Vamos botar aqui, vamos enfornar 20 mil tijolos de 8 furos, iniciando às 8h35, finalizando às 10h35. Adicionamos. Novamente, vinculamos o colaborador a este processo e esta informação será consultada para a folha de pagamento. Então, está cadastrado o enfornamento. Então, para visualizarmos, vamos voltar à visão geral para verificarmos a interação com o sistema. Então, saímos de produtos em secagem, tiramos 20 mil da secagem e passamos a tê-lo em processo ainda, porém no forno 1. Voltamos ao enfornamento e façamos agora o enfornamento de algum forno Hoffman. Então, ao gerar, temos as linhas, linha 1, a data de enfornamento, vamos para dia 19 novamente. E cadastramos. Cada linha funcionará como se fosse um forno, uma câmara de um forno. Então vamos colocar na linha 1, temos 2.000 tijolos, que iniciou às 8 e terminou às 9. Adicionamos e vinculamos também o colaborador a esta linha. Assim fazemos para cada linha. (9h40, 10h40). Vinculamos também o colaborador. Este colaborador estou colocando apenas como exemplo. Então, feito isso, está cadastrado. Voltemos novamente para a visão geral para verificarmos a interação com o sistema. Temos aqui os 20 mil que cadastramos no forno 1 e no forno 2 os 4 mil, que foi 2 mil na linha 1 e 2 mil na linha 2. Após isso, temos o processo de queima. Então, verificamos aqui. Queima. No processo de queima, nós queimaremos certamente o que nós enfornamos. Então, se nós informamos no forno 1, no dia 19, tijolo, nós temos aqui tijolo para enfornar, para realizar a queima. Então, a queima, digamos que foi iniciada ainda no dia 19, às 14h40, às 14 horas. E foi terminada ainda no dia 19, às 8 horas. Tivemos um consumo para 20 mil tijolos. Vamos colocar que tivemos um consumo aqui de 35 metros estéreos de lenha.
que aqui também informaremos, podemos informar que queimamos aqui e colocamos esse consumo até tal hora. E vinculamos novamente ao colaborador. Iniciamos a queima iniciada. E finalizamos. Feito isso, podemos realizar o desenfornamento. Então, temos aqui que a queima foi finalizada no dia 19. Então, colocaremos que no dia 20 estivemos fazendo este desenfornamento. Às 8 horas, às 11 horas. Dos 20.000, tivemos que foram 15.000 peças de primeira. Podemos ver que os quebrados, ele será a diferença entre o que cadastramos em primeira, segunda, terceira e mal queimados para a quantidade que informamos. Então, de segunda, tivemos 3.000 peças, terceira, 1.000 e mal queimados, 500 peças. Também, novamente, vinculando ao colaborador. Confirmamos o desenfornamento e liberamos o forno. Lembre que é importante liberar o forno para que possamos fazer outro enfornamento neste mesmo forno. Nós só podemos fazer um novo enfornamento se tivermos feito todo esse processo para que possamos garantir que o processo foi feito corretamente. Ok, e vamos visualizar novamente no visão geral. Podemos ver aqui que tivemos um incremento de 15.000 peças no nosso estoque disponível de tijolo de primeira qualidade, 3.000 de segunda e 1.000 de terceira. E também que nós já não temos mais aquele estoque em processo no gráfico. Passamos agora uma nova queima para as linhas que tiverem fornadas. Pode observar que as linhas que estão enfornadas, elas vão aparecer informação aqui de enfornado em tal data, enfornado em tal data. E como tratamos cada linha como se fosse uma câmara, faremos o processo de cada uma delas. Dia 20, 8 horas, 20 até os 10. Nesta linha, digamos que gastamos 3 metros. E alimentamos isso no dia 19 às 9 horas da noite. Adicionamos o colaborador. E iniciamos aqui.
Então aparecemos a mensagem de erro porque informamos aqui uma queima, um abastecimento de uma lenha fora do horário de queima que cadastramos anteriormente. Então corrigiremos aqui às 19 horas. E corrigiremos também a data. Finalizamos a queima e o forno está liberado, no caso, a linha está liberada para desenfornarmos. Faremos o desenfornamento da mesma forma, onde estará sendo visualizado a linha que teve queima finalizada. Às 14 horas até às 17. 1800 de primeira, 100 de segunda, 0 de terceira, 50 não queimado e 50 quebrados. Confirmamos o desenfornamento e liberamos o forno. Verificamos novamente como é que está sendo a interação com o sistema. Podemos ver novamente que nosso estoque foi alterado de acordo com o que nós informamos. Então, continuando, nós temos aqui as interações com o sistema e podemos agora visualizar também os relatórios existentes sobre esses processos que realizamos. Vamos em relatórios, outros relatórios e temos aqui produções realizadas, tudo que nós tivemos de produções realizadas, onde podemos escolher aqui o período. Quero ver somente do dia 20, e ele irá aparecer, ó, produzimos dia 25.000. Quero ver do dia 1º de março até o dia 31 de março, 90.000, e temos aqui dia a dia. Isso, claro, fora o que já temos graficamente. Mesma forma, outros relatórios, os informamentos, também com poder de detalhamento, e podemos ainda consultar por forno. O dia 1º de março, o dia 31 de março, então só no forno 3, forno 3 não houve nada. O forno 2, forno 1, temos aqui o que nós produzimos nesse forno, o que é que nós informamos. Temos ainda as queimas também, os desenfornamentos. Ó, nesse período tivemos aqui 22.000 desenfornado, sendo
550 mal queimados, 550 quebrados, 1000 de terceira, 3.100 de segunda e 16.800 de primeira. Ou também podemos escolher isso por forno. Além disso, podemos agora também começar a visualizar algumas informações gerenciais. Cadastradas as informações, nós temos aqui algumas questões gerenciais que podemos estar administrando. Como por exemplo, o sistema aqui nos informa que do dia 20 para o dia 21, nós tivemos aqui um peso médio de produção do tijolo de 3.400 gramas. Com a produção que realizamos e sabendo que o peso padrão é 3.200, somente neste período tivemos 5,6 toneladas consumidas excessivamente de argila. Essas 5,6 toneladas têm um custo para a empresa. Então, como utilizarmos isso gerencialmente? Nós vamos aqui, por exemplo, tivemos essa situação, podemos ainda ver do período 1º de março até o dia 21. Opa, só nesse período houve 14,62 toneladas. Então isso é um custo. E isso somente em 4 dias que fizemos pode representar em um mês algo em torno de 100 toneladas. 100 toneladas é custo que a empresa está tendo a mais e perdendo produtividade. Então é uma coisa que podemos trabalhar e podemos trabalhar diariamente. Aí como é que podemos analisar também como é que isso está evoluindo? Vamos aqui para o tijolo e vamos olhar dia a dia como é que está se desempenhando o tijolo. Olha só, podemos ver aqui que no dia 18 consumimos 4,5 toneladas excessivamente. No dia 19, 4,4. Já no dia 20, 1,5 toneladas. No dia 21, 3,2. Então, olhando isso diariamente, podemos estar trabalhando na necessidade de troca de uma boquilha, tomando ações gerenciais para que nós possamos reduzir esse custo. É um custo excessivo que não está agregando valor ao produto. Logo abaixo, podemos verificar o consumo de insumos de queima, onde temos aqui qual é o consumo de lenha de cada forno. Por exemplo, no forno 1 foi 35 metros estéreos, no forno 2 3 metros estéreos e a respectiva tonelada queimada. Foi quantas peças em toneladas foram queimadas. Forno 1, tivemos 35 para 66,5 toneladas. Já no forno 2, 3 metros para 66,65. Então isso significa que o forno 2 é um forno que teve um melhor consumo. Se fizéssemos a equivalência do forno 1 com o forno 2, o forno 2 queimaria as mesmas 66,5 toneladas com 30 metros de lenha. Mais abaixo temos também a qualidade dos enfornamentos, onde podemos analisar por produto, por forno e por dia, mês e ano. Então vamos pegar aqui um exemplo, vamos analisar o forno 1. Do período de 18 a 21, como é que vem sendo as queimas, os desenfornamentos do forno 1. Atualizamos e podemos analisar dia a dia. E a pergunta gerencial para tomar de decisão diária. A ação que realizamos, que de repente realizamos no forno 1, está gerando resultado? Como é que foi a qualidade dos enfornamentos após uma determinada ação que fizemos? O nosso percentual de qualidade de primeira, de
desenfornamento de peças de primeira foi maior. Então isso é uma coisa que comprova que você está tendo bom desempenho e quanto você houve de melhoria em função disso. Mais abaixo temos também as perdas e desperdícios, onde serão somadas avarias, que serão obtidas através do inventário, as quebras no forno, onde nós informamos lá cada peça, quantas peças foi quebrado por cada forno, quebra de produto acabado, também vindo do inventário, e a perda não identificada. Isso para que possamos analisar mais interessante mês a mês, chegar aqui de repente, como é que está evoluindo nossas perdas. Nossas perdas estão caindo, ótimo. Se não estiverem, vamos tomar ações para que elas possam cair e agregarmos mais resultado. Então, quando a gente passa a visualizar uma informação que está causando algum determinado resultado na empresa, seja positivo ou negativo, nós saberemos se precisamos tomar uma ação ou não. Então, com relação ao módulo de produção, é isso que a gente pretende mostrar por hoje e posteriormente viremos com mais novos módulos.